Fala galera, tá começando mais um podcast aqui, Andando com o Mestre. E antes de eu apresentar aqui a nossa convidada especial de hoje, eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo aí, se ele tem edificado a sua vida, a curtir aí e se inscrever no nosso canal Andando com o Mestre, tá bom? E hoje eu tenho a honra de receber aqui Tatiele Pereira, né? Que alegria poder te receber aqui nesse podcast, Andando com o Mestre. E eu creio que vai edificar a vida de muitas pessoas nesse dia de hoje. É um privilégio estar aqui, como diz o Lucas. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma conversa muito edificante e que toque no coração de muitas pessoas, né? Tudo que o Senhor tem feito através da minha vida, da nossa vida. Esse canal tem sido abençoado. Amém. E uma pergunta assim que eu faço para todos os nossos convidados, né? E tem muito a ver com o tema desse podcast, Andando com o Mestre. Eu queria saber um pouquinho da sua história, como que foi iniciar essa caminhada andando com o Mestre, como foi que você começou a andar com o Mestre Jesus? Então, cara, foi muito engraçado assim. Eu sempre falo, né, que tem duas formas de alguém se chegar a Jesus. Uhum. Pela dor ou pelo amor. E eu acredito que, no meu caso, foi pela dor. E aí eu sempre fico pensando, assim, refletindo que tudo hoje, né? Porque quando a gente passa pela situação, meu Deus, é tipo, por que eu tô passando por isso? Mas eu sempre tive muita resistência, assim, com o crente. Falava, ai, pô, chato, meu Deus do céu. Mas eu tive uma briga, assim, sabe? Aos 19 anos, muito feia com uma amiga minha, assim. Pisei na bola com ela. E ela era a minha amiga, assim, desde o colégio. Era sempre nós duas, sabe? Uhum. E daí acabou que a gente teve essa briga e eu fiquei sem amizades, assim. E comecei a me envolver com um monte de gente errada. Cheguei a usar drogas, a fumar maconha, né, e tal. Poucas vezes, mas cheguei. E a viver assim, cara, uma vida que nem eu mesma me reconhecia. E eu pensava assim, vira e mexe eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Pra onde é que eu tô indo, né? E aí, com o passar do tempo, assim, um dos amigos que eu fumava maconha se converteu. E aí ele foi e me chamou pra ir pra igreja, né? Aí eu falei, que igreja, moço? Não quero saber disso não, sai fora e tal. O povo é muito chato. E daí, só que eu tava sem lugar pra ir, né? Uhum. Falar, mas eu quero sair, não sei o que e tal. E aí ele me chamou de novo. E aí, cara, ele falou assim, não, mas é uma festa. Não é um culto e tal, é uma festa, você vai gostar, bora, moço. E aí eu sei que é trem de crente, mas quem sabe, né? Vai ser alguma coisa legal. E daí, no caminho, eu fui com... Ele passou pegando algumas pessoas, né? E aí, uma delas era a Amanda, o outro o Ericão, do Cachorro Quente, né? E, gente, pensa no pessoal legal, assim. Nossa, a gente riu demais, se divertiu muito. E aí, ao chegar na célula também, o pessoal me recebeu muito bem. E, querendo ou não, eu me envolvi com algumas amizades assim, por questão que eu tava sozinha, né? Uhum. E daí, o pessoal me recebeu, assim, de uma forma que eu me senti tão amada que eu vi Deus através das relações ali, sabe? E isso é real. A nossa vida mostra Cristo e através disso a gente é transformado, né? Através disso o evangelho é pregado. Não só com palavras, porque, claro, teve pregação, mas também com a vida. E eles mostraram isso, sabe? É porque o próprio Deus, ele é relacional, né? Ele se relaciona entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele nos criou para que a gente pudesse ser relacional. Tanto que a gente vai ver lá em Gênesis que ele descia todo final da tarde, né, para se relacionar com Adão. Então, assim, o intuito de Deus era a relação, né, se relacionar com o homem. E depois do pecado que trouxe esse afastamento, né, esse distanciamento entre nós e Deus. Mas o intuito de Deus sempre foi
fazer com que nós sejamos relacional com Ele, né? Nos relacione com Ele de uma forma assim íntima mesmo, profunda e verdadeira e assim próxima, né? Exatamente. E é claro que um relacionamento ele demanda tempo, ele demanda sacrifício. Sim. Não é simplesmente chegar e conversar um pouquinho e eu já tô tendo um relacionamento com aquela pessoa. É uma caminhada, né? Mas de início, a recepção, o cuidado, a inclusão foi tão especial pra mim, sabe? Que, cara, eu vi Jesus ali. E aí eu falei, nossa, que lugar legal. Mas não foi ali que eu me converti, né? Continuei tendo minha vida normal e tal. Mas aí alguns meses depois, eu fui em uma outra célula. E daí, nessa célula, ao ver o pessoal, foi no momento do louvor. Olha, tipo assim, sem palavra nenhuma, né? Só foi uma música. Mas a maneira que as pessoas adoraram ali, que cantaram, que, sabe, eles fecharam os olhos assim e cantavam uma coisa assim tão profunda que eu senti algo diferente. E aí eu falei assim pro Senhor no meu coração, não precisei levantar a mão, não precisei falar eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, mas no meu coração eu falei, Senhor, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu quero que o Senhor me preencha e me faça ser completa como eu sinto que essas pessoas são, no sentido de como elas se expressam, como elas te amam, sabe? Eu quero sentir esse amor. Né? E naquele lugar ali, eu acho que o Senhor começou a fazer algo dentro de mim. E no processo dessa caminhada, eu fui para a igreja, né? Numa igreja que minha mãe já tinha me chamado e eu não queria ir. Eu falei, ai, não, mas aí ela, mas você foi numa célula de crente? Aí eu, mas é diferente, o pessoal é diferente. Essas igrejas aí, né? Fala sério, deve ser povo chato. Essa igreja deve ser diferente. Só que era a mesma igreja, né? E daí lá eu realmente aceitei a Jesus, né? Falei, professei, né? A minha fé ali diante das pessoas. E quando a mulher me abraçou, assim, né? Foi no momento de oração lá na frente, ela me abraçou e ela falou assim, hoje há festa no céu. E, nossa, pela sua decisão, né? E eu chorei tanto, tanto. E eu me senti tão amada, sabe? E eu acho que foi tão precioso pra mim, eu precisava disso, sabe? Deus, ele se revela de várias formas, né? Sim. E tem vários atributos, né? Nós não podemos pregar só um Deus de amor, né? Ele também é justiça, ele tem muitos atributos, né? Então, mas o que eu precisava naquele momento era sentir o amor de Deus. Me sentir amada, me sentir acolhida. E foi naquele abraço, sabe, com aquelas palavras, que eu pude preencher aquele vazio, sabe? E declarar esse amor por Jesus. E a caminhada não foi fácil, né? Na faculdade, o pessoal não botava fé em mim pra nada, porque eu fui muito bagunceira, né? Fazia muita coisa errada. E o pessoal falava assim, moço, Tatiele, Isso não aí vai vai ser fogo de durar. paia. Não vai durar, não. Vai durar, não. Mas passava um mês e eu lá firme, né? Sem fazer nada de errado, realmente buscando a Jesus, indo pra igreja. E o povo, mas espere mais um pouquinho, que não vai aguentar. Porque não tem como Tatiele ter mudado, não. Olha E só. passou 2 meses e 3 meses e, de fato, eles viram, sabe, o que o Senhor fez na minha vida. Através das atitudes, né? Porque por mais que a gente tem que crer no nosso coração e a fé não vem pelas obras, né? Não tem nada a ver obras com fé, mas as obras testificam a nossa fé. Sim. Então, querendo ou não, eu fui me transformando aos poucos, porque Jesus fez isso em mim e as coisas foram acontecendo, sabe? E foi muito especial, assim, as pessoas realmente tiveram uma convicção de que Jesus tinha feito algo, né? Porque eu realmente abandonei as coisas que não me faziam bem e pessoas também que não agregavam, assim, que não me aproximavam de Jesus. E tudo foi fluindo, sabe? Eu fui indo pra célula, e aí depois de um tempo de preparação, liderei, né? E foi muito precioso as pessoas que o Senhor colocou, assim, no meu caminho, para que eu pudesse cuidar. Quem cuidou de mim também. O discipulado sempre foi uma bênção para mim, apesar, né, de todas as questões que aconteceram, mas sempre foi
muito maravilhoso e não dá para descartar, né? Tudo aquilo que o Senhor fez em todo esse processo. E assim, o legal assim da sua história é porque eu creio assim que ela se identifica com muitas pessoas hoje, né? Num contexto assim que muitas pessoas muitas das vezes passam um período ou um tempo de solidão mesmo, né? De se sentir sozinho, abandonado, muitas das vezes esquecido. E em Jesus a gente encontra essas coisas, né? Porque mesmo que a gente esteja passando por dificuldades, por momentos difíceis, o Senhor Jesus, ele nos promete que ele vai estar ali conosco, do nosso lado, nos ajudando, nos apoiando, né? Nos conduzindo mesmo naquele momento difícil, que ele não vai nos abandonar. E eu creio que essa é a diferença quando nós nos achegamos a Jesus e quando nós temos Jesus como nosso companheiro, como nosso amigo. É diferente de você passar por dificuldade com Jesus e passar por dificuldade sem Jesus, né? Porque com Jesus a gente tem certeza que no momento certo, na hora certa, ele vai trazer a provisão, ele vai nos socorrer, ele vai estar ali para nos abraçar e que ele está ali do nosso lado. Mas sem Jesus, essa solidão, esse vazio, ele acaba nos consumindo, né? Tomando conta do nosso coração e que a gente quer preencher de alguma forma, né? E existe um ditado popular que fala assim, que existe um vazio no nosso coração que é o tamanho de Deus, né? Só Ele pode preencher. Então, assim, quando nós não encontramos esse preenchimento nas coisas e nós não temos Deus, nós sempre procuramos algo, né? Talvez você já estava procurando algo assim nas drogas, nas amizades, nas festas, na bebida. E aí, mesmo assim, não encontrava. O vazio continuava, na verdade, aumentando, né? E quando você vem para Jesus, esse vazio ele é preenchido e aí você se sente saciado, porque Jesus ele sacia, né? Ele disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei." E esse é o alívio que ele traz para nós, né? E ele fala para aquela mulher samaritana ali no poço, né? Se você beber da água que eu vou te dar, você jamais voltará a ter sede. Então ele nos sacia de toda essa nossa esse desejo, esse vazio que há no nosso coração, né? É muito lindo. É verdade. É incrível. E me conta um pouquinho assim da sua caminhada depois que você se converteu. Você falou que liderou um pouquinho, você falou que liderou célula, liderou pessoas. Como que foi esse período, assim, esse processo de cuidar de pessoas? É engraçado que tudo parecia muito um conto de fadas pra mim. Porque eu era tão feliz. E assim, até hoje eu amo demais, sabe? Eu sou muito apaixonada. Eu acho que nunca tive um momento assim. Foram 2 anos, né, liderando. Claro, tem momentos de dificuldade, que você fica triste, você pensa, ah, meu Deus, será que foi pra isso mesmo, né? Que o Senhor me chamou? Será que é esse lugar que eu tenho que estar? Mas sempre foi realmente um privilégio, sabe, liderar. Eu sempre fui, assim, muito apaixonada. E o Diego sempre foi um bálsamo de Deus, assim, pra mim. Porque ele era um amigão, tava do meu lado, firme e forte, sabe? Liderava com muito amor também. A gente amava o pessoal. Foi um período, assim, sensacional. Muito bom mesmo. Legal. E você me falava aí do seu chamado, assim, do seu ministério evangelístico, né, missionário, né, da sua experiência que você teve agora no sertão. E conta um pouquinho dessa experiência que você teve com Jesus ali. Como que você chegou a esse descobrimento, assim, desse chamado missionário na sua vida? Eu nem gosto muito do termo missionária Tatiele, porque lá no sertão o pessoal ficava, a missionária Tatiele tá aqui, não sei o que e tal. E aí eu ficava, ai gente, para de me chamar desse jeito. Mas olha só, eu vou te consolar. Esses dias eu vi uma pregação, achei bastante interessante, ele explicando sobre esse ministério, porque ele fala, foi o... esqueci o nome dele agora, mas o pastor, ele pregava e ele falava assim que todos nós somos missionários e que toda igreja ela deveria ser uma igreja missionária e apostólica,
Por quê? Porque Jesus, quando ele subiu, ele não deixou específico assim para um. Ele falou assim, ide tanto por todas as partes, fazendo discípulos de todas as nações. Isso foi uma ordem para todos. Todos aqueles que aceitam a Jesus e aceitam esse chamado, reconhece Jesus como sendo o Senhor e Salvador da sua vida e aceita esse chamado na sua vida, ele passa a ser um missionário. Porque o missionário, o que ele é? Aquele que carrega a mensagem, que leva a mensagem de quem? De Cristo, de alguém, né? Então, assim, todos nós somos missionários. E isso não é, hoje se tornou mais um título, né, na vida de muitas pessoas, mas na verdade é que nós todos somos missionários em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós levamos uma mensagem. Qual que é essa mensagem? A mensagem da cruz, que Jesus ele veio para nos salvar, e para muitas pessoas nós devemos levar essa mensagem. Então, quando nós levamos essa mensagem, nós somos um missionário, temos uma missão, né, que é levar esse evangelho para todo mundo. O triste realmente é o que as pessoas fazem, né? No sentido de se intitular algo e aí parece que já dá uma sensação de tipo assim, missionária, né? E aí acaba não sendo legal, assim. Mas é não claro pode subir por ego, né? Exatamente. Mas é claro que o significado em si é muito precioso e poderoso, né? E que deve ser o de todo aquele que professa que Cristo é o Senhor, né? Porque a gente tem que levar essa mensagem. Não dá para só guardar isso para você e não dar continuidade naquilo que Deus te deu e pediu para você transmitir, né? Mas, assim, para eu chegar aí, nesse lugar, né? Lá no sertão de Manari, em Pernambuco, um lugar que nem tá no Google Maps, o que aconteceu? Eu terminei, né, meu relacionamento com o Raul. A gente tá junto hoje, casado, graças a Deus. Mas foi um período assim que eu tava muito triste, né? E uma das coisas que eu penso muito é que a gente amadurece, ou Deus nos leva para alguns lugares em momentos de dor, né? O amadurecimento, às vezes, na maioria das vezes, é na doença e não na saúde, né? Sim. É em momentos de dor e não em momentos de felicidades em geral. Mas, então a gente tinha terminado e daí eu tava ali me perguntando sobre tudo, sabe? Sobre o que o Senhor queria pra minha vida e realmente tentar viver novas experiências, né? E aí, só que sempre com muito medo, sempre fui muito medrosa. E daí, minha mãe sempre me prendeu muito também. Aí, conversando com o Lucas, né, meu pastor, ele falou assim, Tati, se deixe, sabe, ir para esses lugares, vá, aproveite, viva, tá, sabe, tenha experiências. Você nunca, sabe, foi para um lugar diferente e tal, e eu vejo isso assim tão nítido na sua vida, sabe, o seu amor por essas coisas, tenta ir, sabe, se descobre e tal, né, em Deus, sobre suas paixões, né, o que você ama de verdade, o que o Senhor tem pra você. E daí eu peguei e falei assim, tá, então vou orar, vamos ver o que o Senhor vai fazer, pra onde Ele vai me mandar, mas ao mesmo tempo com muito receio, né, nunca viajei sozinha, uma mulher ainda assim, né, sempre com medo. Mas aí, beleza. Aí eu orei por um projeto que fosse no final do mês, assim, né? E que fosse para um lugar onde o Senhor cuidasse de mim, né? E que tivesse pessoas conhecidas e tal, enfim. E aí eu achei um lugar, eu achei um projeto, Ser pelo Mundo, na internet mesmo, pesquisando ali, aonde uma moça de São João da Aliança, da Fonte, também já tinha ido. Aí eu conversei com ela e tal, ela falou que era muito bom e tal, e aí eu fiz minha inscrição e as coisas foram acontecendo. De fato, nos 10 últimos dias do mês, porque eu não poderia ir em um outro momento por conta do trabalho. E aí fluiu, né? Deu certo. Aí, chegando lá, eu fiquei alguns dias na casa de um pessoal de lá, né? Que mora lá mesmo, assim. Não foi na base da missão, nem nada. Foi na casa das pessoas lá mesmo. Ou seja, né? Como eu sempre falo,
O que eles comiam, eu comia. O que eles bebiam, eu bebia. Aonde eles iam no banheiro, eu ia, né? E assim, foi um momento tão precioso pra mim. Foi a experiência mais incrível. Tudo bem que foi a única, né? Mas assim, a gente já teve momentos de missão também lá na igreja aqui na cidade. Já fomos em outros lugares também, fora da cidade, em Alto Paraíso. Mas, cara, esses dias que eu vivi nesse lugar foi muito especial, muito mesmo. E, assim, o banheiro deles era no mato, né? E aí eu ia super tranquilo, assim, sem problema nenhum. A comida simples, né? E ainda assim, ao chegar lá, sabe? Eles queriam me dar o maior pedaço de carne, de frango, né? Eles queriam dar sempre o melhor pra mim, sabe? Uma Olha só. pessoa que eles nem conheciam, que eles não sabiam de onde eu vim, sabe? Eles queriam dar o melhor. Então, assim, eu aprendi tanto, sabe? Como tratar o outro, a simplicidade, né? Há amor na simplicidade. Não é questão de quantidade ou de qualidade, mas é você se importar com a pessoa de fato, sabe? Sim. Você amar o outro independente daquilo que ele pode te oferecer ou pode te dar, né? Exatamente. E muitas vezes a gente dá o que sobra para os outros, né? Não é a melhor roupa, mas é uma roupa que tá ali que você não usa. É, sei lá, algum bem que não é tão útil mais para você. E eles sempre deram o melhor, sabe? O melhor cantinho da cama, com o melhor forro que eles tinham para que eu pudesse dormir. E isso foi muito especial porque eu senti muito cuidado de Deus, sabe? Em cada detalhe, no tratamento deles. E assim, mas a principal coisa que mais me impactou lá, assim, foi que tudo foi muito incrível, né? Foi muito intenso. Porque é como se eu tivesse. É como se eu fosse Jesus naquele lugar. Eu me senti muito, muito Jesus, assim. Porque as pessoas, elas chegavam perto de mim e parecia que eu era, assim, muito importante. Elas ficavam, tipo assim. Elas iam até a casa onde eu tava e falavam assim: ora por mim. Eu, no meio do caminho, tinha uma moça. Aí a moça do nada parou. Você pode orar pelo meu filho aqui? Olha só, que Sabe? E legal. teve uma outra situação que eu fui na casa da mulher e ela olhou pra mim e conversando com ela, sabendo mais da vida dela, ela lá lavando roupa, cuidando de um monte de criança, que o pessoal lá gosta de ter filho. E Tem nada pra aí, fazer, vamos fazer o menino, né? e aí ela olhou pra mim e começou a chorar, do nada. E aí eu falei assim, por que você tá chorando? Aí ela, não sei, eu sinto uma presença diferente, algo diferente, sabe? E você, assim, transmite um amor tão grande, sabe? É Olha tão bom só. estar com você. E, nossa, eu praticamente chorei junto, assim, de tão impactada que eu fiquei, né? E em pequenas coisas, pequenos gestos, né? De cada pessoa, assim. E aí o pessoal me levava, não, vamos na casa. E a mulher que eu fiquei, ela era muito conversadeira, tinha muitos amigos. Aí ela falava, vamos na casa de fulano. Que aí você vai lá e ora pela mãe dela, que a mãe dela tá precisando de oração. Aí era ir numa casa e outra, e ora pra cá, e ora pra lá. Tipo, você não parava. Era o tempo Aham. todo fazendo alguma coisa. E, tipo, Legal. nem sempre tinha serviço, né? Mas quando tinha, tipo, varrer um terreiro lá, como eles falam, né? Aí eu ia lá, ajudava ela, e ela, mulher, você não precisa fazer isso. E eu, claro que eu vou fazer, até parece. E aí ali ela sentia novamente o meu amor por ela, sabe? Por aquela situação, por estar ajudando ela. E nessas pequenas coisas, eu acredito que ela sentiu algo do Senhor, né? Através de pequenas atitudes da minha parte, de ser Servir, quem né? exatamente, de Servir. servir. E e eu senti o amor deles, né? Eu fui muito impactada por todo o cuidado, sabe? Por todas as situações que eu passei ali. E teve uma, na hora que eu fui dormir, assim, de madrugada, na verdade, eu tentando dormir, e aí eu falava assim, Senhor, eu não consigo dormir, eu tenho que dormir, porque amanhã o povo acorda cedo.
Aí eu vou estar caindo de sono e o pessoal, e eu vou ter que estar com a mulher, né? Eu não vou ficar aqui sozinha, eu vou ter que estar andando de novo e tal. Aí eu falava assim, o senhor quer falar alguma coisa comigo? Aí eu orando e tal, não sei o quê. E aí de repente vem na minha cabeça assim, você tem que fazer um culto aí. Aí eu falei assim, não vou ter culto não. Tá doido? Eu sozinha, se ela chamar esse povo tudo, não vai nem me ouvir. Tem que ter alguém pra tocar o violão, tem que ter alguém pra receber, tem que ter alguém pra fazer alguma coisa, sabe? Me ajudar, né? Como é que eu vou fazer isso sozinho? O povo nem vai me ouvir direito. E aí o Senhor, de novo, tem que fazer um culto aí. Aí eu, não, Senhor, não tem como eu chamar o pessoal pra vir pra cá que eu não tenho contato de ninguém. Né? Não dá. Não, isso é coisa da minha cabeça, não. E nisso eu não conseguia dormir de jeito nenhum, só com isso na minha cabeça. E aí o Senhor, eu sentia assim mesmo o Senhor falando comigo. E se for a única possibilidade deles ouvirem o Evangelho? E se for a última vez? E se for só esse momento? Você ainda assim não vai se doar, sabe? Para uma pregação do Evangelho nesse lugar? Você vai negar? Você vai achar que depende da sua capacidade? Mais uma vez, né? E aí eu engoli seco, né? Eu falei, nossa, realmente, se for o único momento, sabe? Que alguém que vai ali vai ouvir, sabe? Das palavras de vida eterna. E a fé vem pelo ouvir, Sim. né? E ouvir as palavras do Senhor. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E por isso, como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a palavra do Senhor, né? Sim. E é por isso que, assim, nós temos que tomar sempre esse cuidado, né? Porque não é sobre nós, é sobre o que nós carregamos, né? É sobre a mensagem que nós carregamos. E às vezes nós nos limitamos porque nós achamos que é sobre a nossa capacidade. Não tem nada a ver com a nossa capacidade. Tem a ver com o que Jesus é, né? Quem Ele é e quem nós carregamos, a mensagem qual nós carregamos. Porque quem vai fazer é Ele. Porque é Ele que nos convence, né, do pecado, Ele que nos convence do mal, Ele que nos convence daquilo que nós fazemos de errado. Então nunca vai ser sobre nós, sempre vai ser sobre Ele. E Ele fala que Ele capacita quem Ele escolhe. Então se Ele nos escolheu, Ele nos capacita. E é nesses momentos que nós vemos que Ele realmente nos capacita, né? E realmente foi muito precioso, assim, o momento da pregação, sabe? E eu ficava pensando, Senhor, o que eu vou pregar então? Se o Senhor quer que eu fale alguma coisa. Porque são muitas situações, né? Você tá ali com receio de não dar certo, de gaguejar, de ou não ir ninguém, ou ir gente demais, né? E aí, como você vai receber esse povo e não sei o que e tal, e você fica com medo, né? É normal. Sim. Tem pessoas que podem falar em público tranquilamente, sabe? Elas nasceram para isso praticamente. Só que tem outras que não, né? Que tem medo, que tem dificuldade, que é tímido, né? E às vezes eu me encontro nesse lugar. Apesar de não parecer, né? Mas mas eu sou um pouco tímida, né? E daí, e aí o Senhor falou no meu coração, coisas que a gente estava vivendo assim na nossa igreja, né, na tenda, sobre o evangelho desde o início, sabe? Sobre o pecado, sobre o que nos separa de Deus, de fato, a né? igreja primitiva, né? Exatamente. Como que eles se reuniam e tal. Tudo isso. E aí eu peguei e falei assim, pronto. Eu não vou ter uma passagem específica para pregar. Eu vou pregar a história da Bíblia, sabe? Eu vou pregar o arrependimento, eu vou pregar o que a gente precisa saber mesmo para viver com Jesus, sabe? O principal sobre, de fato, entender que o pecado nos afasta de Deus e, mas entender desde o início, né? Desde Adão ali, já houve uma separação, né? Nós somos destituídos da glória de Deus e todos nascemos pecadores até chegar o momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador e Ele é
o nossa caminho, redenção. cara. Ele é o caminho a Deus. Ele nos liga a Deus, né? O véu foi rasgado, né? E hoje nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo. E aí eu peguei e falei, cara, é isso que eu vou pregar. É isso que as pessoas precisam saber. Porque eles estavam com sede, né? Eles tinham muita sede. Cara, eu não sei. Eu fico pensando assim. Jesus falou assim em uma das passagens, se os milagres e as pregações, as benfeitorias que foram feitas aqui tivessem sido feitas em Sodoma e Gomorra, o pessoal tinha se arrependido, né? Sim. Então, porque o pessoal de lá tinha um coração muito quebrantado, eles queriam ouvir, eles acreditavam, sabe? Eu presenciei milagres também. Eu orei por um rapaz que ele estava sentindo muita dor, ao ponto de vomitar de dor. E ao orar por ele, ele melhorou. E ele ficou assim, admirado. Por quê? Porque ele creu. Eu vi a fé dele na oração, sabe? Eu vi que ele acreditou de verdade e ele ficou admirado depois. Ele comentando com a dona Coca, né? A moça que eu fiquei na casa dela. Ele falou assim, eu senti algo diferente passar em mim. Eu senti, sabe? E eu senti uma coisa assim na minha perna, que era onde estava doendo, porque ele tava com ferro, assim, sabe? Porque ele tinha caído de moto. E eu senti uma coisa que eu não tinha sentido. Eu sei que foi real, eu sei que o Senhor me tocou. Olha só. Sabe? Bacana. Nossa, foi incrível. É assim, meu Deus, a gente quer viver isso sempre, né? Sim. E eu acredito que o avivamento que a gente tanto busca, sabe? Porque a gente quer esse período e a gente acredita que isso vai acontecer antes da volta de Jesus, né? Esse período de avivamento. E estudando um pouco mais sobre a história da igreja, cara, os grandes avivalistas, assim, os momentos, eles eram banhados, assim, por um amor pelos perdidos e pregação, sabe? A galera ia pregar, eles se enchiam, assim, de um amor por almas que, cara, eles só iam. E, claro, é marcado por sinais, maravilhas, né? É marcado por pregação, pela pregação verdadeira da palavra. E é isso que a gente tem que voltar a acontecer. O avivamento das pessoas se converterem, né, dos seus maus caminhos, se chegarem a Jesus, e através de receber o perdão dos pecados, é que elas eram curadas, né? E isso também aconteceu com Jesus, né? Muitas das vezes Jesus, quando ele ia curar, ele não falava assim, ó, você está curado. Ele falava, primeiro, seus pecados estão perdoados. Então, através do perdão dos pecados que recebiam cura, né? Porque essa cura não era só uma cura física, aparentemente, mas era uma cura espiritual, uma cura que vinha da alma, uma cura que vinha do pecado mesmo, que separava essa pessoa de Deus. Então, quando ela chegava a Deus, ela recebia a cura física que ela necessitava. E isso era parte do avivamento que acontecia. E os avivamentos só aconteciam porque uma pessoa se posicionava. Era isso que Deus queria de você, né? Exatamente. E, sabe, esse lugar é tão sedento, eu acho que quando há lugares assim que as pessoas realmente, por exemplo, na África, né? Cara, a gente ouve tantas coisas de lá, né? Realmente curas, homens que vêm de lá para pregar aqui, eles expressam de uma forma as coisas que acontecem lá, porque, cara, precisa ter um coração assim, precisam ter pessoas que queiram, né? E lá as pessoas, elas tinham fome e sede. E assim, é necessário ter pessoas que se posicionem para falar, eu vou, né? E também pregar um evangelho verdadeiro, sabe? Porque, como eu falei, esses grandes avivalistas, estudando um pouco mais sobre, cara, as pregações eram de uma forma, assim, que as pessoas, que às vezes nem conseguia terminar a pregação, porque as pessoas, elas gritavam e sofriam, assim, por entender seu estado de imundície, por entender o quanto eles eram miseráveis e precisavam de Deus. Cara, a gente precisa criar esse lugar de novo, sabe? Porque às vezes o povo tá tão assim, tá tão comum ouvir sobre Jesus. Ah, não, Jesus? Conheço. Falando ali, é praticamente meu vizinho ali. Não, de boa. E não é assim, sabe? Parece que a pregação da palavra não causa mais o que
causou Deveria, né? o que deveria causar. E claro, são processos. Se você olhar a história da igreja, desde o início, assim, cada processo, uma revolução diferente. E a gente precisa de uma revolução, sabe? A gente tem que buscar isso para que, cara, o Senhor venha mais uma vez e as pessoas que estão dentro da igreja, que acham que estão vivendo assim, e que a gente tome cuidado para não estar nesse lugar, né? Sempre buscar, olhar para dentro de si e perguntar, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, me ajuda a me arrepender de novo, me ajuda a não entrar no lugar de frieza espiritual, sabe? É esse lugar onde a gente deve estar. E, né, voltando um pouquinho ao testemunho do culto, e daí eu peguei, no outro dia, falei para Maria, né? A Dona Cuca, o apelido dela. E daí eu falei pra ela, Maria, acho que eu vou fazer um culto aqui. O que você acha? Aí ela, uai, Tati, bom demais. Mas o pessoal vai vir pra cá? Aí eu, não, Maria, vai ser só eu. Aí ela, ixi, uai, então vai dar certo. Vou mandar mensagem pra todo mundo. E aí ela começou a mandar mensagem pra gente. E mandava. E a Tati vai ter um culto aqui, não sei o que e tal. E normalmente os cultos sempre são cheios de missionários ali naquele lugar, né? E faltava eu. Mas eu vou fazer. E se eu falou pra eu fazer, o trem vai acontecer. E aí... E ela mandou mensagem pra um monte de gente. O pessoal, moço, veio de longe mesmo. Muita gente, né? Ela conhece muita gente. E, enfim, né? Começou o culto. Aí eu cantei uma música lá, né? Falei, solta eu aqui, vamos cantar, vai dar certo. E foi muito legal, foi muito bacana. Eu tentei fazer gesticulações, assim, analogias, né? Assim, foi muito divertido. Como eu falei, tinha uma árvore, né? E aí eu peguei um outro rapaz e falei assim, ó, ele é Deus, essa árvore é o pecado, e eu... né? Preciso me achegar até Deus, mas essa árvore está me atrapalhando, que é o pecado. Mas se Jesus, né? Se eu me apegar a Jesus, Jesus vai me ajudar a chegar a Deus. Então a gente precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? E eu usei isso porque a gente tem que entender que na hora que você for em um determinado lugar, diferente da sua cultura, você tem que entender que cada lugar tem uma cultura diferente, tem crenças, entendeu? Sim. E você não pode chegar, sei lá, ou falando palavras difíceis demais em um lugar que não tem necessidade, ou as pessoas não vão entender. Então, quem está disposto, quem quer, sabe, viver uma vida assim, você tem que primeiro estudar a cultura do lugar, estudar as pessoas que estão ali, para poder se adaptar a eles mesmos, sabe? E sem se respeitar nem nada, sabe? E fazer de forma de simples, tudo, né? velho. Que é o que Jesus espera de nós, que o próprio Jesus, ele era uma pessoa simples, né? Tanto que quando Judas foi trair ele, que precisou que Judas o entregasse, as pessoas não sabiam quem era o Jesus, né? Porque ele se misturava ali com o povo e as pessoas não sabiam quem ele era de fato. Precisou que alguém o entregasse. Por quê? Porque de forma simples estava ali no meio das pessoas, mas quem ele era diferente, né? Quem ele era, aonde ele passava era diferente. E eu acho que é isso que nós temos que carregar, né? O negócio falou algo no começo que eu achei bastante interessante sobre a questão do amor e da dor, né? Que muitos de nós vêm pelo amor, vêm pela dor. E eu estou lendo um livro do C.S. Lewis que fala Os Quatro Amores. E nesse livro ele fala assim, que Deus é amor, mas o amor não é Deus. E o que as pessoas têm feito muito hoje é endeusar o amor e não buscar o amor que é Deus. E isso tem tornado, né, as pessoas a buscar um falso amor. E um falso amor referente a Deus. Porque muitas das vezes elas têm achado assim, não, porque Deus é amor, porque Deus ama, e aí que Deus vai nos amar de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas como você falou, o amor, ele requer sacrifício. O amor, ele requer entrega. O amor, ele requer de nós um posicionamento, né? E isso também é o amor de Deus, porque você vê, quando nós lemos lá que Deus amou o mundo
de tal maneira. Como que nós sabemos que Deus nos amou? Através de quê? Um sacrifício. Da entrega, né? Aí o versículo ele vai complementar que deu. Quando ele dá, ele está fazendo o quê? Entregando, né? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, você vê que o amor, quando se fala de Deus, porque Deus amou, como que ele ama? Entregando. E como que Deus espera que nós amamos o nosso próximo? Nos entregando por ele, né? Então, assim, esse amor de Jesus, como que nós sabemos que Jesus nos ama? Porque ele próprio se entregou, né? Ali deu a sua vida por nós. Então, assim, o amor, ele é uma ação, ele é algo que você tem que demonstrar, vamos dizer assim. Eu não tenho como sentir somente o amor, falar assim, Tati ama o Raul, mas como que a Tati ama o Raul? Porque ela faz isso, isso, isso. Então, o amor, ele se torna palpável a partir do momento que eu mostro ou provo o meu amor por essa pessoa, né? Seja quem for. Então, assim, como que a Tati estava provando o seu amor pelas pessoas? Se entregando, né? Como você falou, nas pequenas coisas ali, nos pequenos gestos, no fato de você estar dispondo o seu tempo, que você poderia falar assim, mas eu vou sair daqui da minha casa, eu vou sair daqui do meu lado, meu aconchego, minha cama quentinha, né, minhas coisas. Não, mas eu me entreguei, eu tirei o meu tempo, eu doei o meu tempo, doei a minha vida para estar ali, para pregar a palavra para aquelas pessoas, para orar por aquelas pessoas, para ouvir aquelas pessoas, né? Então, assim, o amor, ele é de forma palpável quando nós nos entregamos. E isso é em qualquer esfera da palavra ou da igreja, né? Porque nós nos tornamos igreja quando nós nos entregamos, porque de fato assim nós vamos conseguir amar o nosso irmão. Isso é muito legal. E eu acredito que a gente tem que orar muito, sabe? Para ser batizado de fato por um amor por almas. Sofrer mesmo, sabe? Pelas pessoas. Acho que isso caracteriza muito, de fato, o amor, né? O amor tudo sofre. O amor tudo crê, tudo espera, é paciente, bondoso, né? Não deseja seus próprios interesses. Então, quando a gente fala que ama alguém, né? Ama o próximo como a ti mesmo, mas viver isso na prática não é fácil, né? E a gente tem que aprender a de fato, através das nossas relações, expressar Jesus. Porque eu acho que esse é o único meio, sabe? Não dá para expressar quem Cristo é através da individualidade. Né? Não fui lá para me descobrir, para saber quem eu sou. Na verdade, o Senhor falou muito ao meu coração, né? Sobre coisas específicas, mas eu fui para me entregar, sabe? Eu me entreguei por eles e eles também por mim, sabe? Então, foi tudo algo muito do Senhor, assim, para expressar no fundo quem Ele é, sabe? Através de cada atitude, de cada detalhe. E o que a gente está vivendo na tenda, né? Tem buscado viver isso, sabe? Uma aliança que não é fácil, né? É muito fácil você falar assim, não, eu me alianço com você, eu tenho uma aliança contigo, mas você não está disposta a entregar a vida por aquela pessoa. Porque pelo seu esposo, pela sua esposa, cara, isso acontece. Mas ainda assim, você tem que se esforçar para se entregar mais, para se doar mais, né? Mas para uma pessoa que você não vê sempre, você tem que se doar para isso. Você tem que marcar um dia na semana, você tem que, sabe, se preocupar de fato com a vida dela. Então, é algo bacana, assim, que eu tenho vivido na tenda. E eu acredito que a gente tem aperfeiçoado muito, aprendido muito sobre o que é de fato viver Jesus assim, na íntegra, sabe? E tem sido muito precioso. Eu acredito que esse é só o começo de tudo que o Senhor tem para fazer assim, no nosso meio. Legal. E dessas experiências que você teve depois que você chegou a Jesus, você lembra de um momento assim que você falou assim, cara, esse momento que ele marcou a minha vida
pela visitação do Espírito Santo, ou que você foi assim de forma marcada mesmo pelo Espírito Santo, assim, pela visitação do Espírito Santo na sua caminhada? Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando. Mas, assim, em vários momentos, né? No encontro com Deus, né? É que a gente sempre tem lá na igreja. Foi um tempo muito precioso para mim, assim. Mas teve um momento que teve um evento lá na igreja e foi o que me veio ao coração agora, do Mergulhando na Visão, que o Raul pregou sobre evangelismo, né? Sobre almas, e no final ele orou para um batismo de dor pelos perdidos mesmo. E me marcou tanto, porque de fato, sabe, eu não sei, eu não acredito que tenha sido algo psicológico, algo emocional, né, por conta daquele envolvimento ali. Eu acredito que teve um toque do Espírito, assim, e eu senti de fato como se fosse dores, sabe, abdominais, assim, ao ponto de ter me curvado, assim, e chorava tanto, tanto, e sentia dores mesmo, assim. E foi tão especial aquele momento para mim, e então, desde então, eu passei a ter olhos diferentes e isso queimar sempre no meu coração. Quando eu falei sobre eu estar estudando um pouco sobre a história da igreja, né? Eu fiquei pensando, será que vai me ajudar alguma coisa? Porque eu quero estudar um pouco mais sobre evangelismo, né? Entender mais, enfim. E buscar mais saber, né, sobre tudo isso. Será que vai me ajudar de alguma forma, né? Mas eu tô assistindo uma série que tem no YouTube, que é muito boa, que é a Escola do Discípulo, o nome do canal. E daí, na quinta série, falando sobre a história da igreja, tinha a história dos grandes avivalistas e também das missões. E, cara, eu chorei tanto ouvindo e me marcou tanto, assim, foi tão precioso. Então, parece que quando eu oro por outras pessoas, parece que me dói mais que o normal, sabe? E então, é claro que não é fácil orar sempre, buscar tanto, principalmente evangelistas que gostam de agir mais do que ficar ali orando, né? Mas eu acredito que o Senhor me marcou muito nessa questão, sabe? Eu senti algo diferente naquele momento e recebi uma oração também que foi muito preciosa naquele dia, assim, que me tocou muito. E desde então parece que sempre dói mais que o normal, sabe? A gente tem que sentir dor, tem que sofrer, mas parece que sempre aperta mais o coração. E aí eu sempre tento buscar viver cada vez mais isso e não ficar no meu comodismo de ficar ali no meu trabalho, sabe? É claro que não... então significa que você só vai buscar os de fora, né? E não cuidar dos que tá dentro, dos que estão à sua volta. Claro que não, a gente tem que ser Jesus aonde a gente estiver, né? Sim. Mas, cara, existe algo e existem pessoas que elas vão abrir mais o coração e vão estar dispostas mais a ir para fora. Existem outras que querem estar ali dentro, né? Então, eu acredito que a gente tem que agir e entrar em todas essas áreas, mas nunca deixar, sabe? De sentar do lado daquela pessoa que tá ali na praça sozinha, ou de uma pessoa, um morador de rua, sabe? Ter compaixão, sentar do lado, conversar, viver isso, sabe? Se dispor a viver isso e não só viver a sua rotina diária, viver no automático e não sair da sua zona de conforto, entendeu? Entendi. Legal. Tipo, nesse momento, parece que o seu chamado ali, ele se despertou de forma, assim, gradativa, né? Deus começou ali a mover no seu coração o seu chamado evangelista, né? Evangelista, de forma, assim, mais ardente, mais forte, né? E que legal. Deus, eu creio assim que Deus ele vai nos moldando e nos levando a esses lugares para que a gente possa, né, ter as nossas próprias experiências e viver o nosso próprio chamado, né? E eu creio que dessa forma o Senhor vai nos forjando, né,
Paulo ele vai dizer assim que a dor e o sofrimento ela vai gerar em nós perseverança, né? E que a partir do momento que nós perseveramos é que nós somos aprovados, né? Então, assim, a nossa perseverança vai nos fazer ser aprovado por Deus. E é por isso que vem as lutas, as dificuldades, as dores, as angústias, para que nós possamos ser realmente aprovados por Cristo Jesus, né? Naquilo que Ele nos chamou para fazer. E não é fácil, porque muitas das vezes você vai ouvir não, você vai ouvir as pessoas falarem mal de você, você vai ouvir algo que você não gostaria, alguém que não acredita no seu chamado, te colocando para baixo, mas você tem que ter convicção daquilo que Deus chamou para fazer, né? Nós temos que ter convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer e para ser, que é o principal, né? Sermos filhos de Deus. E esse chamado de ir e pregar o Evangelho está lá em Mateus 28. Bacana. Muito legal, Tati. Obrigado, né, por você ter aceitado esse convite de estar aqui, de compartilhar um pouquinho dessa caminhada aí conosco, né, no nosso canal Andando com o Mestre. E que Deus possa tocar o coração de muitas pessoas através da sua vida e que você continue tocando o coração de muitas pessoas em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por ter me chamado. Foi uma bênção compartilhar e eu acredito que esse é só o começo, sabe? De tudo que o Senhor ainda tem para fazer. Eu tenho muito que aprender ainda, né? O Senhor tem muito a fazer ainda, mas é nesse lugar que a gente tem que se colocar sempre, sabe? Sim. Cara, que a gente não sabe nada, que, na verdade, mas o pouco que a gente sabe pode ser muito para alguém. É verdade. Então, nunca deixar de falar, sabe? E nem que seja só o seu testemunho, mas ainda assim é algo, sabe? Porque vai impactar alguém, porque a palavra de Deus, ela é viva, cara. Disponível, né? Ela é viva. Então a gente não sabe quem tá com o coração aberto para receber. Então é necessário falar. Jogar a semente, né? Exatamente. Como semeador. Exatamente. E aí vai depender do campo onde ela vai cair, mas isso Mas não nos cabe cabe, a nós. Não cabe a nós, né? Exatamente. Mas é isso aí. É isso aí, galera. Esse foi mais um podcast Andando com o Mestre. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.